Olá pessoal, beleza? É o seguinte, agora nós vamos ver a parte 2 do programa de entrada de nota fiscal eletrônica pelo XML, tá? Então essa aula agora ela é uma aula com uma duração menor, que eu vou focar em explicar para que funcionam os painéis ali. Então ali que vai ver a questão das ordenação de coluna, como é que faço para salvar uma nota, tá? Tipo, digamos que eu tenho aqui uma nota com 100 itens e eu estou dando entrada nela e preciso dar uma pausa. Como é que eu faço para garantir que quando eu sair e voltar, eu continuo de onde parei? Então, aqui nesse vídeo vai falar sobre isso, beleza? Então vamos lá. Então tá aqui, tem aqui o programa da Sucesso Informática, né? Você vai entrar aqui na nota, abriu, e digamos que você vai abrir uma nova nota. Então eu vou vir aqui, ó, F3, e vou lá pegar o XML. Eu dessa vez aqui criei uma pastinha com vários XML, tá? Vou pegar esse aqui, ó, olha lá, uma outra nota. Nessa nota aqui, veja que algumas ficaram verdinhas, tá vendo? E outras não. As que ficaram verdes são produtos que já tem no estoque, né? Quando eu der a entrada, ele vai somar lá no estoque. As que estão branquinhas, ele vai cadastrar essa mercadoria, né, no código novo, tá? Só que assim, se eu dou uma olhada, ó, se eu perceber que essa mercadoria aqui, ó, tá, eu já tenho um exemplo, eu cadastrei manualmente esse produto aqui, rede popular pequena, já cadastrei lá manualmente. Então eu posso vir aqui e associar qual é o código. Eu tenho um esquema aqui que eu entro aqui, ó, clico aqui e escolho qual que é, tá? Nós vamos falar isso aí num outro vídeo também, né, de fazer, mas o objetivo agora é falar sobre esses painéis aqui e essas opções aqui embaixo do sistema, tá certo? E a questão da ordenação. Então, vamos lá sobre essas funcionalidades. O sistema ele ordena por colunas, tá? Então, se eu clicar aqui nesse item, ele ordena a coluna. Então, assim, ó, aqui está dizendo que está começando no item 1, 2, 3 e vai até o item 14, tá vendo? Mas se eu digitar, por exemplo, apertar essa coluna aqui, ó, ele já ordena aqui, ó, por código interno, por código do fornecedor. Fica ordenado aqui. Se eu clicar aqui no nome, ó, aqui eu cliquei duas vezes, clicar aqui na coluna de nome, ele ordena agora em ordem alfabética de nome. Se eu clicar aqui por quantidade comercializada, ele ordena, né, ó, ele faz uma ordenação. Só que essa ordenação é uma ordenação alfabética, não é numérica. Por exemplo, o número 1, ele vem antes do número 2. Então, tudo que é 1 vem primeiro, numa ordem alfabética. Depois vem os números 2, no caso aqui é o número 5, depois o número 6. Então, nesse caso de quantidade aqui, é ordem alfabética. Já no valor, quando eu clico aqui, dou dois cliques aqui, acredito que eu acho que ele vai fazer, deixa eu dar uma olhada, ó, 12, porque começou com 1, né? Aí, isso, aqui ele já pegou com o valor, né? Então aqui ele veio do maior para o menor. Se eu clicar aqui no custo, ó, ele faz essa ordenação. Então é só clicar aqui no título da coluna que ele ordena a coluna para você, beleza? Então nessa nota aqui, as verdinhas são produtos que eu já tenho no meu estoque e as branquinhas são produtos que ele vai cadastrar. E aí ele vai começar com o código aqui, ó, 8, entendeu? Beleza. Então, estamos entendidos aqui, né? Ele organiza por coluna, ó, tá? Organizando aqui por coluna, ó, o que acontece aqui, ó. Primeiro vem as em branco, né? Sem nada, né? Depois vem enfim, as que tem, né? Eu costumo sempre deixar aqui ordenado pela quantidade, pelo item, ou seja, item 1, 2, 3, assim por diante. Eu posso deixar assim mesmo, tá bom? Vamos falar aqui sobre o primeiro painel aqui, tá? Esse painel é o seguinte: quando eu estou dando entrada numa nota, a nota ela pode ser à vista, ela pode ser a prazo, pode ser outras, né? Como assim outras? Quando eu faço uma nota de transferência, tá? De uma loja para outra, não é uma à vista nem a prazo, né? Digamos que lá na outra loja eu vou dar entrada. Então, eu posso falar que essa nota aqui, ela não é nem à vista nem a prazo, tá? E essa nota aqui, a pessoa que está dando entrada pode saber, tá? Se é à vista ou a prazo.
Inclusive, uma coisa interessante, tá? O nosso módulo aqui de importação, ele importa a parte de estoque, ele cadastra o fornecedor, as alíquotas, tudo certinho, mas ele não lança no contas a pagar. Tem alguns programas que faz o quê? Quando lança aqui, ele já vai no contas a pagar e já lança lá. Mas aí eu tenho como fazer isso por enquanto, porque os clientes meus que trabalham com contas a pagar e tudo mais, sempre tem alguém responsável para fazer isso. E geralmente quem dá entrada na nota não é a pessoa que mexe com contas a pagar. Então, se eu fizesse isso aqui e ele lançasse, ele já ia interferir num departamento que não é dele, entendeu? Por isso eu não fiz, né? Mas tem programa que faz. Cai lá do estoque da entrada e cai lá no contas a pagar, né? Como o meu sistema de contas a pagar é baseado em centro de custo, então, para mim poder fazer isso aqui, lançar automático, eu tenho que abrir outro leque de pergunta aqui, certo? Para o usuário dizer o que é, um exemplo, né? Material do expediente, o que é material do escritório, ou seja, tem um leque de contas de centro de custo que eu preciso avisar item a item antes de dar entrada no contas a pagar. Então, por essa complexidade, eu preferi não ligar. Então, assim que eu dou a entrada na nota, eu passo para o estoque, o financeiro, ele vai fazer a parte financeira lá. Digamos que essa nota foi comprada em 3 vezes, eu vou lá e programo no contas a pagar, entendeu? Porque o primeiro cara que pega a nota não é o financeiro, às vezes é o cara chefado, porque o cara vai deixar a mercadoria, eu tenho que conferir, tá certo? Então, às vezes ele é o primeiro, mas pode acontecer situações de eu ter que pagar STs antecipada e a primeira pessoa que pega a nota é o financeiro. A mercadoria nem chegou aqui e eu já estou com a nota do financeiro, porque eu tenho que calcular para fazer o pagamento de STs, né? Valor de substituição tributária, né? Eu tenho que fazer esse cálculo e a mercadoria ainda vai chegar e os caras já mandam a nota para me calcular. Então, nesse caso, o financeiro lança primeiro. Então, eu prefiro não ligar para não atrapalhar essa independência dos módulos, beleza? Isso foi só um tópico, tá bom? Então, aqui eu aviso, ó, se eu estou comprando a vista, eu falo aqui, se for uma transferência, eu falo transferência, beleza? Aí tem esse campo aqui, ó. O que é esse campo aqui, tá? Esse campo é o seguinte: 99% das notas fiscais que eu dou entrada são produtos que eu estou vendendo. Eu compro para vender, então eu dou entrada no meu estoque. Tá? Mas às vezes eu vou dar entrada no meu estoque de uma televisão. Tipo, eu montei uma sala aqui para os clientes ficarem em espera. Lá eu quero colocar uma televisão, né? Quero colocar um bebedouro, um aparelho. Eu vou lá e compro o bebedouro, o negócio de fazer suco, né? E aí vem a nota aqui para mim. Essa nota não é uma nota comum. Então eu entro aqui, ó, nesse campinho, clico aqui, dou 2 cliques e falo, ó, isso aqui é um produto, matéria-prima, ou ele é o que? Um produto de uso-consumo, um ativo imobilizado, que é uma televisão, né? Eu venho aqui e marco isso aqui, ó. Só de clicar aqui ele já marca lá embaixo. Mas 99% da pessoa que está dando entrada aqui já vem com zero aqui, que é materiais para revenda. É o que eu geralmente dou entrada no que eu vendo. Mas vai ter situação que não é, e aí você muda aqui, entendeu? Se eu estivesse comprando uma televisão aqui para colocar na minha loja, não para vender, mas para mim, enfim, colocar no escritório, ou uma mesa, uma cadeira, um computador, né? Eu vou dar entrada aqui no meu estoque, e aí eu digo que é material de uso consumo, ativo imobilizado, essa situação aqui, entendeu? Então tá, deixa eu fechar aqui. Fechei, tá? Aqui, ó. Numa aula anterior, eu estava falando que você pode colocar sua margem, né? Você vem aqui e coloca a margem. Muito bem. Mas para que serve isso aqui, ó? Então, digamos que eu vim aqui e fiz a conversão do item, né? Vim aqui, ó, converti, ó. Aqui tá de unidade para unidade mesmo, tá? Então, eu já fiz 2 conversões aqui, ó. Beleza. Eu vou colocar nesse item aqui. Aí eu falo assim, ó, eu quero aumentar. Vamos converter tudo. Acho que são 14 itens, né? Vamos fazer a conversão de todos eles aqui, ó, converter. Lembrando que eu tenho um comando que eu dou aqui e ele converte na hora tudo, tá? Mas eu vou fazer um a um, que é pouquinho. Se fosse 100 itens já não iria fazer. Claro que isso depende de cada situação, tá? Porque tem produtos que é caixa, é saco, é quilo, é metro, entendeu? Eu tenho que converter essas unidades. Beleza.
Então digamos que eu já fiz a conversão e agora eu vou colocar uma margem aqui. Eu quero colocar 60%, tá vendo? Aí é o seguinte, ó, tem dois quadradinhos. Esse primeiro quadradinho, se eu marcar ele, esse 60% só vai ser calculado no item que está apontado aqui, ó. Ele não vai para todos. Então se eu colocar 60 aqui, dá um ok, ó. Olha lá, só um item ele calculou, só aquele item que eu havia marcado lá, tá? Esse aqui, ó, tá? Então se eu falar assim, ó, agora eu quero 70%, tá? Muito bem, se eu marcar esse item aqui, ó, e dar um ok, ele só vai calcular um item, aquele item lá, ele vai colocar aqui, ó, 70% em cima desse cara aqui, tá? Essa só dá uma verificação aqui. Estou olhando aqui um cálculo que eu tinha feito antes aqui, tá? Aí é o seguinte, digamos que eu quero então para todo mundo, aí eu não marco aqui, tá? Eu não marco aqui. Para que serve esse quadradinho aqui, ó? Esse quadradinho é o seguinte, normalmente quando eu coloco uma margem, o produto fica assim, ó, R$ 38,24. A pessoa não tem 4 centavos. Então quando eu quero colocar uma margem e não quero que fique 28, 21 e tal, eu quero que fique assim, ó, 32,20, 32,90, mas eu não quero colocar o centavo. E eu venho e marco isso aqui. Quando eu marco isso aqui e mando ele processar aqui, ó, processando, ó, processou tudo, tá? O que ele fez aqui? No preço de venda ele tirou a casa dos centavos, a segunda casa do centavo. Então ficou 22,10, mas era 13, ó. Ele tirou, ele arredondou, botou 0, só pegou o primeiro, entendeu? Ele faz um arredondamento lá, acima da quarta casa ele arredonda. Então é interessante, entendeu? Eu colocar isso aqui, tá? Então por isso que serve isso aqui. Se eu não marcar, ele vai processar e vai colocar o centavo lá, ó lá, 21,93. Mas se eu marcar aqui e processar, tá? Aí é diferente, aí ele tira. Entendeu? O que é isso aqui? Isso aqui é para zerar, se não me engano. Eu me lembro que eu fiz, ó, eu vou pedir para zerar, zera agora. O que é zerar? Ele veio aqui e zerou o preço de venda. Zerou, pronto. Zerou todo o preço de venda, né? E aí eu vou colocar de novo. Eu venho aqui, eu quero colocar 70%, ó. Pronto, ele colocou 70%. Então esse zero aqui é para zerar o preço de venda. Beleza? Tranquilo. Esse aqui nós já sabemos, né? Na hora que for dar entrada, ele vai partir do código 8 para frente. Então os produtos que estão sem código, como é que eu sei? Tá vendo aqui esse código aqui, ó? Aqui não tem código, ó. Código do produto, né? Vamos lá. Ó, esse é que eu apertei aqui na coluna, deixa eu pedir para organizar aqui, ó. Olha lá, ó. Esse cara aqui, ó. Olha lá, ele não tem código, ó. Então quando eu mandar dar entrada, o primeiro código que ele vai pegar aqui é esse aqui, vai botar 8. Vai botar 8 nesse aí, depois vai botar 9 aqui, 10 aqui e vai fazendo a sequência. Então essa tabela você pode ajustar se você quiser colocar um código lá para frente. Beleza? Tranquilo. O que é a formação do preço de venda? Isso aqui é do Sebrae. Uma vez convertido, você vem aqui, ó, põe o cursor no primeiro item. Quando você não quer jogar essa margem aqui, você quer usar uma formação, você clica aqui, tem uma tabelinha que ele está falando, ó, esse produto aqui não tem nada disso, tem um custo inicial, tem um custo final. Então o que eu posso fazer aqui? Essa parte aqui de despesa, frete, tudo, ele pega na nota, né? Quando ele encontra isso, ele já fala o custo inicial é tanto, o custo final é tanto. Aí eu coloco as minhas margens. Só que aqui tem duas colunas, ó. Tem uma que é do Sebrae, é a formação de custo de venda, e tem uma que é normal. Se for normal, eu venho aqui, ó, marco essa bolinha, tá vendo? E é 70%, tá? Eu dou enter aqui, ó. Ele cai aqui embaixo, quer dizer, R$ 49,90 mais 70%, ele já colocou 84. E aqui ele mostra o preço antigo. Eu mando gravar, ó. Gravei, ok. E ele já gravou esse item que eu estava marcado aqui. Só que aí, o que ele fez? Ele usou a formação aqui do Sebrae. Vamos lá, vamos de novo, né? Sempre que eu abro essa tela, tá? Por aqui também eu posso mudar o nome do produto, tá? Sempre que eu abro essa tela, tem uma bolinha aqui, tá vendo? Essa bolinha, ela vem sempre desse lado aqui. Tem um jeito de você programar para ela ficar desse lado. Tipo, eu não quero usar a tabela do Sebrae, eu quero usar um cálculo simples. Ele pega aqui o custo inicial, as despesas, eu jogo uma margem, né? E ele já joga a margem em cima. Tudo bem, tá?
aí você marca essa bolinha aqui. Mas aí existe um lugar aqui dentro do sistema, que é um módulo lá no pré, que você fala qual desses lados você quer que já venha. Entendeu? Inclusive, tá vendo essa margem aqui? Sempre que eu entrar aqui no sistema, ela vai vir com zero. Ela vem assim, ó, zero. Tá? Ela vem zero. Aí, veja bem, vamos supor que eu falo para o sistema assim, ó, se essa nota for dentro do estado do Mato Grosso, eu quero que seja 60%. Mas se ela for fora, eu quero que seja 80%. Então, eu vou lá dentro do sistema meu, programo isso, tá? Lá dentro da automação pré, aqui fora, ó, eu entro aqui dentro, programo isso. Quando eu abrir isso aqui, ele já vai vir com, assim, aí vai depender, ou ele vai vir com 40 ou 60, ou ele vai vir com 80, porque ele vai saber que essa nota aqui é fora do estado de Mato Grosso, não é do mesmo estado, né? Por exemplo, aqui é um estado, e aqui é outro, é diferente, é fora, então ele já põe a margem de fora. Então a pessoa, quando vai dar entrada, a margem já vem automática. Agora, você quer saber assim aonde que faz isso? Tem um módulo aqui dentro, aqui no sistema, que a gente faz isso, tá? Não sei se agora é o momento de eu falar onde que é, mas tem aqui, eu acho que é um 4GJJ, eu não tenho certeza, tá? Mas já a gente vai entrar nessa tela, quando chegar aqui perto, né, nesses painéis aqui, nós vamos entrar lá e aí eu explico como é que você faz para deixar isso programado, porque eu tenho um cliente que faz isso, entendeu? Ele já deixa programado dessa forma. Então aqui é a formação de preço de venda. Nessa mesma tela que você programa aqui para poder fazer isso aqui, você também programa essas bolinhas aqui lá, tá? Você diz se ela vai vir para cá ou para cá, tá certo? E aqui é um cálculo de formação de preço de venda. Aí eu vou ter uma outra videoaula só para falar dessa telinha aqui. Tem gente que quer usar aéreo, como é que é, né? Então tem uma aula aqui só para dizer o que é isso aqui, beleza? Então tá. Aqui ele fala assim, markup, porque a pessoa quer saber o que é o markup dentro da questão de lucro, né? De jogar margem. Aqui eu dou uma explicada aqui o que é o markup aqui dentro, tá? Ah, qual que é o seu markup? É tantos por cento. E aqui ele vai explicar o que é aqui, tá? Vou fechar aqui. Bom, então a formação é para isso, tá? Aqui, se eu clicar aqui, ele repete a data, mas eu também posso vir aqui e colocar a data sem problema, tá? Aqui eu vou dar entrada na nota. Aqui eu inicio o processo. Então eu quero pegar outra nota, o que eu faço? Eu clico nesse processo aqui e abro outro, né? Então, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou iniciar o processo, vou vir aqui e pego outra nota lá. Entendeu? Isso aqui é uma outra nota com um item, tá vendo? Muito bem, tá? Eu vou reiniciar o processo aqui, vou pegar uma nota com mais, se tem mais item aqui, aí essa aqui. Bom, deixa eu converter aqui, que eu quero falar sobre esse painel aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou fazer essa conversão aqui. Pera aí, botão direito, converter todos. Não, aqui tem uma opção que eu queria aqui, que eu queria converter todos. Acho que é aqui. Só entrei aqui. Então, como eu abri outra nota, né? Então está pedindo para mim fazer a conversão. Eu já estou vendo aqui qual é a opção que eu entro para fazer todas as conversões. Mas enfim, tá? Então, como é que funciona essa opção aqui, ó? Salvar alterações. Isso aqui é o seguinte: você pega uma nota com 200 itens. Aí você tem que ficar, né, colocando o preço em cada uma delas. Quando você faz os 50 itens, poxa, você tem que almoçar. E aí, se você voltar, acabar a energia, alguém desligar o computador, como é que faz? Você perdeu aqueles 50 itens, né? Como é que você faz para salvar e continuar da onde você parou as alterações, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou iniciar esse processo, vou pegar uma nota de novo, vou pegar a última aqui, tá? Olha lá. Aí, digamos que eu estou no primeiro item aqui e estou convertendo, né? Ó. Converti isso aqui, aí eu vim aqui, coloquei o meu preço de venda, digamos, eu vou colocar por aqui mesmo, estou vendendo por, sei lá, 30 reais, ó, beleza, aí eu venho no próximo aqui, converto, né, beleza, vou vender isso aqui por, vamos lá, por 80 reais, beleza, e aí faz de conta que eu vim arrumando, né, aí
Eu arrumei 2 itens, mas faz de conta que eu arrumei os 50. Cara, agora eu preciso dar uma pausa e continuar depois, nessa nota. Aí você vem aqui e pede para salvar, ó. Salvar. Ele vai pegar o número da nota que está aqui e vai sugerir. Aí você pode apagar isso aqui e escrever assim, ó. O número da nota aqui, você coloca assim, ó, nota, tá vendo? Underline, por exemplo. E aí ele está perguntando onde você quer salvar. Eu vou falar que quero salvar na área de trabalho, ó. E salva, ó. Beleza. Tranquilo, salvei lá. Apareceu um arquivo aqui na área de trabalho, ó. Tá vendo? Ele está salvando um espelho da nota, tá? Tranquilo. Aí, digamos que eu volte e está aqui, no mesmo lugar. Tudo bem, eu posso continuar. Mas se alguém entrou aqui e fechou sua tela, fechou a tela, tá vendo? Quer dizer, o cliente vai falar, nossa, perdi 50 itens. Eu estava alterando, né? Perdi 50 itens. Então eu vim aqui, ó, clico aqui. Olha como que eu faço para continuar. Abro o programa, venho aqui, abro aquela nota que eu estava fazendo, que no caso aqui é essa última aqui, né? Ó. Ele vai abrir ela do começo, ó. Você não tem alteração sua aqui ainda. Agora que você abriu ela, você vem e fala que você quer carregar, ó. Eu quero carregar. Carregar o que? Vai na trabalho e procura essa nota, ó. O que ele fez? Ele pegou aqueles 2 itens que eu já tinha arrumado, vamos dizer assim, né? E trouxe as alterações dele. E aí eu vou poder, aqui, ó, continuar da onde eu parei, lá, tá vendo? Ó, 30 e 80. Agora eu continuo. Então essas 2 opções aqui é para fazer isso quando eu tenho nota muito grande, né? O mercado tem uma nota com 200 itens, né? E aí o que acontece? Eu vou ter que dar entrada. Tudo bem que é rápido o importador, mas mesmo assim são 50, 200 itens, né? Eu vou salvar uma parte e continuar depois. Depois eu posso deletar esse arquivo aqui, que é só um espelho. Então salvar e carregar é para isso, tá certo? Bom, aqui tem 2 códigos aqui. Essa área aqui é do Simples Nacional e essa aqui é do regime normal. Ou lucro presumido, são códigos da situação tributária, tá bom? Beleza. Vamos para frente que daqui a pouco nós vamos chegar aqui. Olha só, essa empresa que eu estou dando entrada, ela está no regime normal, tá vendo? Vamos supor que ela seja Simples Nacional. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou mudar. Beleza. Mas sempre que eu mudo aqui, ele me dá um alerta. Ele fala, ó, se você está mudando agora o regime da empresa, é bom você entrar lá no pré. Ele fala aqui, ó, ao fazer a alteração desse módulo de regime de apuração da empresa, não esqueça de ajustar os parâmetros de estoque dentro do 14GJJ, porque é assim, ó, se você é Simples Nacional, hoje a sua alíquota é 0 lá na nota, um exemplo, você não destaca. Mas se você não é, você tem lá 17%. Então se você troca esse regime, eu tenho que avisar para os meus produtos que eles vão ter 17%, por exemplo. Se você saiu do Simples, foi para o regime normal, entendeu? Então ele está dizendo aqui em que tela que você vai entrar, ó, lá no pré. Você vai entrar no módulo 14GJJ. E o que acontece? Você lembra que eu falei aqui no final, que você coloca essa margem aqui, assim, as bolinhas lá da formação de preço de venda, é nesse atalho aqui, nesse módulo aqui, 14GJJ. Ou seja, tá? Se eu entrar aqui no automação pré, ó, aqui, ó, no automação pré, tá com a senha, tá? Beleza, vou lá, ó, naquele atalho, 4, aí vem aqui, ó, G, aí J, é aqui, ó. Aí eu falo, ó, é aqui que eu mudo as alíquotas, tá vendo? Aqui eu digo assim, ó, se eu comprar para dentro do, na UF, dentro do estado, eu quero 60. Se for fora, eu quero 80. É um exemplo, tá? Aqui eu vou colocar não. Aqui eu mexo as margens, né? Se vai ter PIS ou COFINS, imposto de renda da pessoa jurídica, enfim, eu coloco essas opções. E aqui eu digo qual bolinha que eu quero que apareça. Se eu chegar aqui e falar que é 2, ó, aqui, e na hora que eu salvar aqui, então vamos por aqui, ó. Vou até o finalzinho aqui, para salvar. Pronto. Então, quando eu entrar aqui no automação, aqui, ó, eu vou sair dessa tela aqui, ó, sair, só minimizar aqui, vou entrar novamente, ó, novamente, aí eu vim aqui, vou pegar aquela nota que eu tava, né, vou vir aqui, ó, pegar ela de novo, no caso aqui essa última, eu tinha até o espelho dela, né, eu tinha um espelho, então se eu quiser recuperar o espelho dela, eu venho aqui, ó, pego o espelho, já trouxe.
Agora, você lembra que já está aparecendo 60, ó? Porque ele sabe que a unidade da federação é igual, ó. Ele já trouxe 60. Foi lá naquela configuração, né? Então ele diz que se eu for mudar aqui, ó, essa configuração por aqui, eu tenho que entrar naquele módulo lá que ele indicou, né? E alterar lá também. É só uma dica, né? Beleza. O que esse painel aqui faz, ó? Esse painel aqui, ó, ele faz assim. Esse corpo da nota aqui, ele tem mais colunas, ó. Vai embora, que tem bastante colunas aqui, tá vendo? Isso aqui são colunas baseadas no XML, só que aqui tem mais coluna do que o XML original. Então, como esse item aqui, por exemplo, está verdinho, qual seria o nome dele, né? Então, se eu apertar aqui, ó, eu vejo o original, ó, eu clico aqui e aqui é o XML original da nota. Eu posso dar uma olhada aqui, de boa, posso fechar, tá certo? Mas aqui ele já está alterado, entendeu? Outra coisa que eu tinha esquecido de falar no outro vídeo é o seguinte: se eu chegar aqui, ó, e colocar esse nome aqui, rede, né, para adulto, um exemplo, confirmei, né? Olha lá, mudei o nome do produto, mudei. Então, lá aqui em cima, ó, eu tenho o nome original do produto. Então, se eu quiser recuperar esse nome, eu posso vir aqui em cima, selecionar, dar um Ctrl C, clicar aqui e vou lá, ó, eu trago de volta o nome original, tá certo? Então, o que eu queria falar nessa aula aqui, no momento, tá? É sobre esses painéis que está aqui. Então, na aula anterior eu falei sobre como baixar, né? Agora eu estou falando sobre esses painéis. Aí, numa próxima aula, nós vamos ver, né, como pegar isso, para que serve essa telinha aqui, ó, tá certo? Aí eu vou entrar em detalhe certinho e vou entrar em detalhe como é que funciona aqui a formação de preço de venda. Então, quando eu entro aqui, ó, nesse item aqui, como é que faz, como é que o Sebrae trabalha? Aí eu quero pegar umas aulas só para falar sobre isso aqui. Não é todo cliente que usa isso, mas tem cliente que usa já faz tempo, né? E às vezes o cliente troca de funcionário, ele pode pegar esse vídeo aí e botar para o funcionário entender, né? E aí ele já entra sabendo como é que é. Beleza? Por enquanto é isso, né? Eu acho que aí na próxima aula agora a gente vai tratar desses assuntos aí. Beleza? Até mais. Valeu.